Medidas de distanciamento e isolamento social foram adotadas em várias cidades do país com respaldo do Supremo Tribunal Federal. Mas muitos governantes já começam a elaborar estratégias e estão flexibilizando essas medidas. É o caso de Mato Grosso. O próprio ministro da Saúde manifestou essa intenção. Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde recomenda cautela, sugerindo que os países só voltem à normalidade se os seus sistemas de saúde tiverem condições de absorver eventuais aumentos do número de infectados pela Covid-19. Mas afinal, o relaxamento das medidas de isolamento pode significar um aumento mais rápido de mortes pelo coronavírus? Esse é o tema do Dois Pontos de hoje. E os nossos convidados são a doutora Natasha Sliesarenko, representante de Mato Grosso no Conselho Federal de Medicina, e o Dr. Célio Fernandes, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas da capital. Começo perguntando na área da saúde, doutora Natasha, isso pode significar um aumento mais rápido de mortes? Boa tarde a todos, bom dia, né? Na verdade, eu não sei se é bom dia ou boa tarde. Boa noite. Boa noite, a qualquer momento que você acessar para nos assistir. Mas o que a gente sabe? Que, na verdade, as medidas de distanciamento social, de isolamento social, são, sem sombra de dúvida, as medidas mais eficazes para combater a Covid-19. Todas as medidas tomadas pelos grandes países que têm tido uma resposta boa, como a Islândia, Coreia do Sul, a Alemanha, se basearam exatamente em isolamento social na hora certa. Essa é a grande sacada. Qual é a hora certa de fazer isso? Aqui nós no Mato Grosso, nós fizemos, teve aí alguns momentos aí de maior isolamento, que o prefeito de Cuiabá, a prefeitura de Várzea Grande, decretaram esses isolamentos. A gente percebeu aí que realmente estamos aí com um número pequeno, relativamente pequeno de casos, né? Não somos um estado muito populoso, temos aí nem 3,5 milhões de habitantes, mas o que se percebe é que houve realmente existe um número pequeno de casos, bem como, graças a Deus, o número de óbitos, e eu não tenho dúvida alguma de que isso se deve a essas medidas adotadas aí no final do mês de março, no mês de abril, e me preocupa um pouco que houve um relaxamento já nas últimas 2 semanas, houve um relaxamento, e que isso, assim, eu tenho bastante preocupação, porque isso pode refletir no aumento do número de casos positivos, no aumento do número de óbitos, depois aí de 2, 3 semanas disso, tendo em vista que é o período de incubação desse vírus da Covid-19. Então, realmente, assim, é bastante difícil a gente saber qual é o momento de se fazer esse isolamento. Mas eu não tenho dúvida, não só eu, mas todos os organismos internacionais, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, têm recomendado que essas medidas de isolamento social são as medidas mais eficazes para o combate à disseminação do Covid-19. Nós tivemos, nos últimos boletins, em uma semana, o número de internações dobrou por síndrome respiratória aguda grave, que pode ou não estar relacionado à Covid-19, né? É um dos sintomas. Vice-presidente, o senhor acredita que esse seria realmente o momento ideal para o relaxamento dessas medidas de segurança? Eu acho que é importante a gente observar o quadro como um todo, né? Nós temos, como a doutora Natasha falou, um quadro relativamente baixo de incidência da doença no estado, de óbitos também. O que importa, né, é a gente, primeiro, identificar que a cultura do brasileiro não é uma cultura de um cuidado normalmente com a saúde, com o isolamento. As pessoas se cumprimentam muito, se tocam muito, elas não obedecem muito esse distanciamento. Então é essencial, neste momento, é que haja uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento é que todo o comércio, todas as empresas do estado se dispuseram a fazer para poderem reabrir os seus negócios e para poderem voltar a movimentar a economia. Então é essencial que
a população, de uma forma geral, também tenha esses mesmos cuidados, não apenas quando está realizando uma compra, mas no dia a dia, nas relações do dia a dia. É essencial que se estabeleça, que se dê a importância devida para esse problema. A gente está percebendo que ele é global, ele não tem espaço delimitado, não escolhe a quem atingir. Então, todas as pessoas estão expostas, são suscetíveis, e é importantíssimo que a gente adote as medidas necessárias, até porque um isolamento mais significativo pode representar uma recessão ainda maior da economia, e a gente sabe que os resultados de uma recessão da economia é um número maior de desemprego e um desajuste social, que aí sim pode gerar um monte de outros problemas que levarão a, com certeza, outros tipos de óbitos. A gente tem que também, eu acho, frisar a diferença entre a flexibilização e o relaxamento, porque muitas pessoas estão afrouxando essas medidas de segurança. A gente viu que na primeira semana, mais de 50 estabelecimentos foram notificados por falta das medidas de restrição, né? Da higienização, das máscaras. Como é que a CDL está vendo isso? Então, a gente sabe, como eu falei antes, né, a cultura não é uma cultura de cuidados. A CDL, juntamente com as diversas outras federações relacionadas tanto ao comércio como a serviços e mesmo o pessoal da indústria, nós tivemos inúmeras ações, desenvolvemos muitos materiais, multiplicamos os materiais oficiais que existem de cuidados, de restrição, do uso de máscara. Buscamos incentivar o máximo possível para que as pessoas adotassem essas medidas, respeitassem os distanciamentos, para que a gente tivesse uma relativa normalidade. Evidentemente e infelizmente, nós temos aí pessoas e empresas que acabam não adotando isso com a devida importância, com o devido respeito que merece esta situação. E aí o setor público está aí para exercer o seu papel de fiscalizar, punir e fazer cumprir as medidas. Eu acho que é importante, porque senão alguns que relaxam isso de modo irresponsável acabam comprometendo o todo da sociedade. Isso é muito ruim para todos nós. Inclusive, essa questão do relaxamento, doutora, é possível ver isso nas unidades de saúde, nas ruas mesmo? As pessoas realmente estão achando que está tudo resolvido. Isso a gente tem percebido, né? Nos últimos 10, 12 dias, a cidade está mais cheia, a gente percebe que as pessoas parecem estar mais relaxadas, e isso realmente, neste momento em que nós percebemos que existe uma curva ascendente nos grandes centros, Amazonas, Amazonas, Ceará, Pará, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, tá chegando no pico. Aqui em Mato Grosso, eu acredito que a gente vai ter um delay com eles, entendeu? O Brasil é tão grande que a gente não pode considerar que a pandemia vai ser igual em todos os lugares. Claro que não. Então, existe aí essa diferença temporal. Por isso que eu reforço, qual é o momento oportuno, qual é o momento certo da gente fazer esse isolamento. Mas como muito bem o Dr. Célio falou, veja bem, a gente tem um tripé que eu acho que é fundamental para a gente ter assim, como um preceito de vida a partir de agora. Então, precisamos ter medidas de higiene, lavar as mãos com mais frequência, usar o álcool gel, fazer limpeza do ambiente com produtos à base de álcool a 70% ou de hipoclorito a 1%. Então, esse é o primeiro tripé. Então, a higienização. Segundo tripé, proteção individual, uso de máscara. Para mim, eu acho, assim, eu posso estar enganada, mas vai ser uma nova ordem mundial, o uso de máscara. Vai passar a ser uma coisa do nosso dia a dia. A senhora acha que isso vai seguir até pós-pandemia? Eu não tenho dúvida disso, eu acho. Você vê, quando a gente viaja, você vê assim, sempre gente de máscara são asiáticos, né? Os japoneses, os chineses.
Os tailandeses usam muita máscara o tempo inteiro, com ou sem pandemia, eles sempre usam máscara. É uma medida de proteção individual extremamente eficiente. E eu acredito que isso venha a ser uma nova ordem mundial, que a gente vai passar, não é? E me permite até dizer assim, que na cultura do oriental, o uso da máscara, ela é uma atitude de respeito ao outro quando ele não está bem, quando ele espirra, quando ele, enfim, está com algum problema de saúde, ele busca fazer a proteção dele, mas em relação aos outros, para não expor as outras pessoas. Então, esse é o tipo de cultura que, de fato, no Brasil não existe e espero, seria muito bom se as pessoas passassem a adotar. Não só a questão do uso da máscara, mas esse respeito ao espaço, à intimidade, porque tem pessoas que extrapolam isso, né? E é importante, nesse momento, nós definirmos mais claramente estes limites. É certo que a sociedade e as relações como um todo, elas vão mudar. Com certeza, o pós-pandemia, ele será completamente diferente, completamente diferente. E aí vem a situação, trazendo para o lado das empresas, né? Infelizmente, muitas empresas deixarão de existir. Deixarão de existir ou porque não tinham um hábito já anterior de cuidar do seu fluxo de caixa, de ter uma gestão mais adequada, ou deixarão de existir porque não entenderão estas mudanças que estão ocorrendo esse novo momento, na sociedade. Né, que a gente vai viver. Exato. Então, como eu estava falando, esse tripé de higiene, proteção individual e distanciamento social, como o Dr. Célio muito bem falou, nós brasileiros, os latinos, somos muito assim calorosos, intensos e gostamos de beijar, de abraçar. Isso talvez tenha que sofrer um processo de modificação. Hoje já não dá mais. A gente chega nos lugares, eu me sinto assim, agora menos, mas no início eu me achava mal educada, eu não conseguia sequer dar a mão para as pessoas. A gente tem essa sensação de chegar num ambiente e não conseguir de repente cumprimentar, abraçar. A gente se sente até meio, né, mal desconfortável. Marina, mas nesse momento é uma mudança. É uma mudança. Então, esse tripé, higienização, distanciamento social e proteção individual com a máscara, eu acho que isso daí, se a gente conseguir impor no nosso dia a dia, a gente já vai estar um passo muito adiante. O senhor vê um futuro de máscaras dentro do comércio, nas empresas? Certamente, né, isso deve acontecer. Nós vamos ter, acredito que um período ainda significativo aí até desfazermos e nos sentirmos totalmente seguros, tanto o consumidor para sair, para entrar em algum tipo de aglomeração, como até a sair de casa e de fato se expor. Então essas mudanças elas vão acontecer. Eu queria dizer ontem até que eu fiz um jantar em casa, eu tenho 2 filhos com as esposas e um neto, né? E foi um jantar diferente porque ninguém se abraçou, né? Eu não peguei o meu neto no colo, então vontade de pegar. É uma transformação até nas relações. Claro. É uma mudança significativa, mas nesse momento um respeito. É um respeito porque como a doença já mostrou que grande parte das pessoas que estão com o vírus, que são portadoras do vírus, elas são assintomáticas. Então eu poderia estar aqui com o vírus e não ter sintoma algum, e está transmitindo ele para outras pessoas. Então, isso é um problema sério. Então, e isso a gente deve tratar com o devido respeito. Chegando aqui no nosso tempo final, acho que temos um ponto em comum. A flexibilização não é sinônimo de relaxamento das medidas de segurança. Então, cuide da sua saúde e da saúde de quem está em torno de você. Doutora Natasha, doutor Célio, obrigada pela entrevista. E até o próximo 2 Pontos.